Queridos, hoje quando eu estava vindo de manhã para o culto, eu senti muito forte no meu espírito de convidar toda a igreja para orar por Duque de Caxias. Eu não sei o que está para acontecer, mas eu estou muito incomodado com isso. Desde de manhã que o Espírito Santo está falando comigo. De manhã eu esqueci, acabei de pregar, o Espírito Santo me lembrou. Quando eu estava vindo, o Espírito Santo me lembrou. E eu estou com uma aflição muito grande no meu coração e eu preciso fazer esse momento com a igreja. Vamos ajoelhar? Se você puder ajoelhar no seu lugar, se você não puder, pode ficar sentado. Mas eu quero chamar toda a igreja para clamarmos por Duque de Caxias. Eu não sei o que vai acontecer, ou se o Senhor quer que nós sejamos atalaias. Ele quer que sejamos intercessores por esse lugar. Se você está em casa nos assistindo, se ajoelhe na sua casa e vamos todos juntos clamar ao Senhor. Pai, a tua igreja está aqui, quebrantada. Nós não sabemos, Pai, porque o Senhor tem incomodado para que nós clamemos por Duque de Caxias. Mas o Senhor sabe. E nós estamos com os nossos corações antenados a Ti, Pai, conectados com o Senhor. E nós queremos, como igreja hoje, clamar pelo nosso município, Pai. Senhor, esteja, Pai, em todos os lugares desse município. Que o Senhor possa estar na casa de cada um dos Teus filhos, Pai. Que o inimigo não tenha poder nem influência sobre a nossa casa. Pai, que Satanás seja derrotado em nome de Jesus nos seus planos. Nós sabemos que ele anda ao derredor tramando, Pai, querendo destruir os teus filhos. Mas nós somos atalaias do Senhor, somos os sentinelas do Senhor e estamos atentos. E não queremos para que possamos cada vez mais interceder pelo nosso município. Que o Senhor esteja com cada governante, Pai. Que cada pensamento maligno bata em retirada em nome de Jesus. Que os corações, Pai, estejam alinhados aos teus corações, Pai. Que o teu Espírito Santo se mova nesse lugar. Que haja um fluir do Senhor sobre Duque de Caxias, Pai. Nós não queremos mais ser conhecidos como um lugar de assaltos, um lugar onde a criminalidade tomou conta, um lugar onde governantes estão apáticos. Nós queremos ver o teu poder sendo derramado sobre esse lugar. A tua palavra mesmo nos promete que onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. E nós pedimos ao Senhor que a tua graça seja abundante sobre esse lugar. Pai, destrói os planos do inimigo. Que o inimigo seja frustrado hoje, Pai. Nós estamos atentos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus forte, poderoso. E nós estamos aliançados com o Senhor, alicerçados no Senhor e convictos de que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Obrigado por essa noite. Continue falando conosco. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
De que você continue em intercessão, continue orando, continue clamando ao Senhor, porque o que eu senti foi muito forte, muito forte. Ou o Senhor está nos livrando de algo, ou o Senhor está nos alertando para algo. Que nós estejamos atentos à voz do Senhor. Amém? Obrigado, gente. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. O microfone está ruim, né? Está bem ruim, né? Vamos trocar de novo esse. Você está preparado para o que Deus quer falar contigo essa noite? Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Filipenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Amém. Queridos, a carta de Paulo a Filipenses, ela é conhecida por muitos estudiosos como a carta da alegria. É interessante que ela, por muitos estudiosos, ela é considerada a carta mais bela do Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque quando você faz uma avaliação na carta de Paulo a Filipenses, por 16 vezes você vê o regozijai-vos, ou ele fala para você ter alegria. Por 16 vezes, ou seja, é uma carta em que Paulo fala de regozijo e alegria. Mas é interessante frisarmos uma coisa muito importante aqui: o Paulo está preso. O apóstolo Paulo, ele está em Roma preso. Muitos dizem que poderia ser até uma prisão domiciliar, mas certamente ele estava com os seus pés e com as suas mãos algemadas, e o seu ministério estava, humanamente falando, paralisado. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que ele queria agradecer aos filipenses porque eles apoiaram financeiramente o seu ministério. O Paulo escreve essa carta endereçada para eles porque eles foram aqueles apoiadores do apóstolo Paulo, enviando pessoas, enviando recursos para que o ministério de Paulo pudesse continuar, para que a palavra de Deus pudesse chegar mais longe. Mas existe um segundo grande motivo que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Sabe por que ele escreve essa carta também?
porque ele queria combater as falsas doutrinas que falsos mestres estavam ensinando para o povo de Filipe. E aí, queridos, é interessante aqui que o Paulo, mesmo vivendo um grande desafio na sua vida pessoal e no seu ministério, ele nos ensina com palavras e com testemunho que a alegria do verdadeiro cristão, ela é ultra circunstancial. Pastor, o que é isso? Ela independe de circunstâncias. Queridos, nós vivemos num tempo em que as pessoas, se tudo está dando certo na vida delas, elas estão felizes. Mas se alguma coisa sai do eixo, todo mundo sai do eixo. E a gente perde a verdadeira alegria. Mas o apóstolo Paulo aqui está mostrando para a gente que o cristão não deve se mover pelas circunstâncias da vida. Que ele precisa se alegrar o tempo todo. Sabe por quê? Porque Cristo é a nossa verdadeira fonte de alegria. Porque nós temos a Cristo e Ele para nós é suficiente. E é essa verdade gloriosa que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Por isso, eu tenho esse tema para hoje. Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Pastor, por que Cristo é suficiente? Primeiro, porque Ele é a nossa verdadeira fonte de alegria. Versículo 1 na parte A, olha o que diz lá, olha na sua Bíblia. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se Alegrem-se em quem? No Senhor. Paulo, ele está preso. E humanamente falando, ele não sabe o que vai viver no futuro. O futuro dele é uma incógnita. Ele não sabe o que vai acontecer porque ele está preso. Talvez na visão dele, o ministério dele estava paralisado, mas nós sabemos bem que podem até prender o homem, mas o evangelho não para nunca. Ele não fica parado. Mas aqui, queridos, o apóstolo Paulo está vivendo um grande desafio na sua vida, mas sabe qual é o chamado dele para o povo de Filipos, para os filipenses? Olha, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Como que um homem preso, restringido do seu ir e vir, pode dizer para um povo, olha, vocês precisam se alegrar, estejam alegres. Talvez você possa pensar, pastor, mas o apóstolo Paulo ele fazia isso porque ele queria demonstrar uma força que ele não tinha. Talvez ele estava tentando ser durão e fazer com que o testemunho dele de prisão pudesse alcançar pessoas lá fora. Não tem nada a ver com isso. Porque quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, em momento nenhum, o apóstolo Paulo se faz de durão. Em momento nenhum, o apóstolo Paulo, ele é hipócrita, pelo contrário. Ele foi ao terceiro céu, ele poderia voltar como? Se achando. E dizer, olha, eu vi algo que eu não posso contar para vocês, mas só eu vi. Ele poderia vir com uma soberba enorme, mas o que aconteceu com ele? Ele falou, olha, vocês não têm noção, eu fui ao terceiro céu. Eu vi o trono da glória de Deus, mas quando eu voltei, foi me posto um espinho na carne. O mensageiro de Satanás foi enviado para me esbofetear. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor que me livrasse disso. Sabe o que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, em momento nenhum, demonstra ser fortão, ser poderoso. Não, pelo contrário. Em 2 Coríntios 12:10, ele diz, por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é aí que sou forte. O que Paulo está dizendo para a gente é que nada pode roubar a alegria do cristão. Do verdadeiro cristão, nada pode roubar nossa alegria. Pastor, mas o mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo. E em Cristo nada pode roubar nossa alegria. Pastor, mas as adversidades do dia a dia acabam roubando minha alegria. Não. Elas podem, às vezes, tirar a gente do eixo, mas a gente precisa voltar do eixo. Por quê? Porque se estamos em Cristo, nós continuamos alegres, mesmo com os desafios da vida. É exatamente isso que Paulo está nos ensinando. É exatamente isso. Queridos, Deus tem tratado algo muito poderoso na minha vida.
Deus tem tratado comigo, sabe o quê? O contentamento. Você sabe o que é isso? Sabe o que é o contentamento? Contentamento significa um estado de satisfação, alegria e bem-estar com a própria vida e situação atual. Um sentimento de estar satisfeito com o que se tem, sem a necessidade de buscar algo a mais. No mundo em que a gente vive, o contentamento é super importante para o cristão. Porque vocês já viram que a gente nunca está satisfeito com as coisas? Vocês já perceberam que nós temos memórias curtas e que às vezes a gente se esquece do que Deus fez conosco a semana passada? A gente se esquece. Chega nessa semana, a gente passa por uma adversidade e a gente já esqueceu o que Deus fez com a gente na semana passada, do grande milagre que a gente já viveu. Por isso a palavra de Deus hoje para a gente é contentamento. É você estar feliz na situação atual que você está, crendo que Deus te colocou no melhor estado, que Deus te tirou do melhor estado e que Ele seja glorificado, você estando bem ou você estando mal, mas que o plano dEle continue na sua vida. Contentamento. Pastor, qual é o problema de muita gente? O problema de muita gente é que tem muita gente buscando alegria em fontes erradas. Tem muita gente buscando a alegria em fontes erradas. Eu conheço pessoas que falam assim, eu estou solteiro, eu não vejo a hora de arrumar um namorado para eu ser mais feliz. Aí passa 2 semanas, aparece um homem de cavalo branco. Aí passa mais 2 semanas, o homem vira o cavalo. Aí a pessoa, pastor, estou frustrada. Por que você está frustrado? Porque eu arrumei um príncipe de cavalo branco, no final ele não era nada daquilo, ele era o próprio cavalo. E aí a pessoa se frustra, sabe por quê? Porque ela está buscando a alegria numa fonte errada. Aí tem gente que fala para mim, eu não vejo hora de casar. Pastor, é muito difícil para mim, eu preciso namorar, pastor. Aí casa. Aí quando casa descobre que não namora no casamento. Aí fica frustrado, quer separar. Eu falo, não vai separar não, miserável. Eu falei lá que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Por que acontece isso? Porque muita gente está buscando alegria em fonte errada. Tem gente que acha que ser um comprador compulsivo vai ter alegria. Eu conheço pessoas que nem dormem porque fica comprando aqueles polishop de madrugada, que compram um monte de coisa que não serve para nada. Por quê? Se tornou um comprador compulsivo porque acha que as compras vão trazer alegria. Ei, queridos, Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que Ele é a fonte de toda alegria. E se você estiver nele, você está feliz. Se você não está nele, infelizmente, você pode comprar, você pode fazer, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você não vai ter a plena alegria, porque a plena alegria é só em Cristo Jesus. Salomão, o homem mais sábio da terra, ele utiliza uma metáfora em Eclesiastes sobre a futilidade de buscarmos alegria nas coisas terrenas. Sabe o que ele chama disso? Ele chama isso da gente correr atrás do vento. Ele fala, olha, vocês que ficam buscando as coisas terrenas, a alegria nas coisas terrenas, humanas, vocês estão correndo atrás do vento. É exatamente isso. É exatamente isso que nós estamos passando, porque existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Jesus, e Ele é suficiente para nós. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que trabalhar, que você não pode sonhar, que você não pode viajar, que você não pode conquistar, não, faça tudo isso, isso é importante. Trabalhe, estude, compre casa, compre carro, guarde dinheiro, compre um terreno na região dos lagos, faça o que você tem vontade de fazer, mas eu quero te alertar para uma coisa, se você não estiver em Cristo, você vai conquistar tudo isso e vai continuar frustrado, porque a fonte de alegria que nós precisamos é Cristo, e Ele é suficiente para nós. Quem participa de casamento que eu faço aqui sabe. Às vezes, eu já fiz casamento de algumas pessoas que estão aqui. Às vezes eu fico vendo casamento, aí
o padre e o pastor falam, olha, que vocês possam conquistar tudo que vocês querem, que vocês façam viagens maravilhosas, que vocês possam usufruir do casamento de vocês um tempo maravilhoso. Tudo isso é importante, tem que acontecer. Mas quem vai no casamento que eu faço, eu falo, olha, vocês precisam buscar Cristo. Cristo precisa ser o morador da casa de vocês. O Cristo precisa ter um lugar de honra na casa de vocês. Porque se Ele não tiver, vocês não vão viver a plena alegria. E vão fazer de tudo desse mundo, mas vão querer se separar. Vocês podem viver coisas extraordinárias, mas vocês vão se sentir vazios, porque o único que preenche o nosso coração é Cristo. Eu falo com os noivos, olha, vocês precisam buscar Cristo, amar Cristo, sofrer por Cristo, fazer de tudo por Cristo, e as demais coisas vão acontecer na vida de vocês. É consequência daqueles que estão em Cristo. É consequência. O apóstolo Paulo, ele fala isso para a gente, ele fala, alegrai-vos no Senhor. Ele não fala, alegrai-vos na viagem que você vai fazer. Alegrai-vos na promoção do trabalho que vocês vão ter. Alegrai-vos dos milagres que vocês vão viver. Não! Ele fala, alegrai-vos do Senhor, porque Ele é a fonte de alegria. Pastor, porque muita gente não consegue compreender isso? Porque não nasceram de novo. Só compreende essa verdade quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, acha maluquice que eu estou falando aqui. Quem não nasceu de novo está conectado só com as coisas do mundo, não está preocupado com o que Deus está pensando, com o que Jesus faz, não quer saber. Agora, quem nasceu de novo se preocupa com o que Cristo quer de nós. Quem nasceu de novo está preocupado em agradar a Cristo. Eu lembro, nós fomos fazer um trabalho há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, lá no Jardim Gramacho. Nós fomos entregar algumas cestas básicas lá. E aí, nós chegamos lá, eu já contei isso aqui, 9h30 da manhã, tinha uma fila desde as 6 lá, as pessoas esperando o que comer, esperando as cestas básicas. E aí a gente está lá conversando com as pessoas, organizando a fila, aquela coisa toda. Me apareceu uma senhorinha, 92 anos. Ela estava na fila desde as 6. Aí as pessoas falaram, pastor, essa senhora tem 92 anos. Eu falei, meu Deus, e a senhora inteirinha? Estava lá durinha, eu falei, rapaz, a senhora tem 92 anos? Ela falou, tem, pastor. Eu falei, a senhora veio buscar a cesta aqui? Ela falou, vim. E aí ela tentando pegar a cesta, tadinha, mas pesado para ela. Aí uma pessoa veio e pegou para ela. Aí eu fui lá e falei assim, deixa eu falar uma coisa com a senhora, eu posso orar pela senhora? Ela falou assim, pode, pastor. E aí ela ficou paradinha assim, fechou os olhinhos. Léo estava comigo lá, né? Fechou os olhinhos. Aí eu falei para ela assim, a senhora quer que eu ore? Por quê? Pelo quê? A senhora tem algum desejo, alguma vontade, algum sonho que eu possa orar pela senhora? Ela abriu os olhos assim e falou, pastor, eu não sei. Porque eu sou uma serva de Deus, pastor. Eu não preciso de nada não, eu tenho a Cristo. Cristo é suficiente para mim, pastor. Eu olhei aquela cena e aquilo me desmontou. Aquilo me desmontou porque aquela senhora tinha 92 anos e aquela senhora não tinha nada o que comer em casa. Ela foi buscar a cesta, mas aquilo ali era secundário para ela, porque a maior alegria dela não era a cesta básica, era quem enviou a cesta básica para ela. Ela falou, eu não tenho muita coisa para pedir porque eu tenho tudo, eu tenho Jesus, eu sou serva de Deus. Como aquela senhora me ensinou? Como que eu saí daquele lugar diferente? Porque muitas vezes nós estamos preocupados com amanhã, com o que a gente tem para conquistar ainda. Jesus te trouxe aqui para dizer para você que Ele é suficiente na sua vida. Você pode ser um miserável, não ter nada para comer. Se você tiver a Cristo, você tem tudo.
Ou talvez você esteja comendo caviar todos os dias, camarão todos os dias, mas se você não tem a Cristo, você é um morto de fome. Porque Ele é tudo que nós temos, Ele é suficiente para todos nós. Mas em segundo lugar, por que Cristo é suficiente? Porque Ele é a verdadeira fonte de transformação. Versos 2 e 3 vão dizer para a gente, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Paulo aqui, ele está alertando os filipenses sobre os ritos religiosos que tentavam substituir Cristo Jesus na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Cristo é suficiente. Cristo, ele não precisa de ocasião, ele não precisa de momento, ele é tudo, o tempo todo. E é isso que ele está tentando alertar os filipenses, que Cristo é a própria fonte de transformação. Nós precisamos entender nessa noite que não existe transformação fora de Cristo. Tem muita gente que acha, não, o que eu preciso é um psicólogo. Deixa eu te falar, você precisa de um psicólogo mesmo, todo mundo precisa. Está todo mundo precisando de um psicólogo, mas não pense você que você vai ser transformado por um psicólogo, só quem te transforma é Cristo. O psicólogo vai te ajudar, ele precisa te ajudar. Ah, pastor, eu preciso fazer um curso de coach. Olha, faça um curso de coach. Você vai ter ferramentas importantes para você fazer gestão na sua casa, isso é bom. Agora, não pense você que o curso de coach vai transformar a sua vida, porque só Jesus transforma a vida das pessoas. Pastor, por que muita gente não é transformada? Porque está faltando Jesus na vida das pessoas. Não é só ser frequentador de culto, é estar conectado nele de verdade. Porque ele é a verdadeira fonte de transformação. Um dia desse, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou vivendo algo sobrenatural na atitude. Eu falei, pô, que legal. Falou, pastor, o Vida Vitoriosa me transformou. Eu falei, não, querido, você não entendeu, não. Cristo te transformou através do Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa não transforma ninguém. Cristo, sim. Aí um dia desse, eu conversando com um homem, ele falou, pastor, o Legendário mudou a minha história. Eu falo, não. Cristo mudou a sua história. E ele usou o Legendário para isso. Sabe qual é o nosso problema? A gente fica dando méritos para coisas secundárias. Precisamos apontar para ele o tempo todo. Porque ele é a verdadeira fonte de transformação da nossa vida. Olha quem você era no passado e olha quem você é hoje. Ah, pastor, mas tem muita coisa para melhorar. Eu sei que tem, todos nós temos. Mas olha de onde ele nos tirou. Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Cristo. Cristo fez isso. Não foi igreja, a igreja é ferramenta. Não é pastor, não é pregação, tudo isso é ferramenta. Porque quem de fato transforma a vida do homem é Cristo. Não podemos colocar as ferramentas acima de Jesus. Tem muita gente que acha que a ferramenta, fica dando mérito para a ferramenta, e não é isso. Isso é sutil demais, tá? Mas isso é danoso demais. Porque as pessoas precisam entender de verdade que quem transforma é Cristo. Quem transforma é Cristo. Pastor, por que muitos não são transformados hoje? Porque não estão nele. Tem gente que é adepta de culto. Tem gente que vive em conferência, tem gente que vive buscando a experiência. Olha, você pode viver experiências maravilhosas em conferência. Você pode ir naquela tia que revela CPF. Você pode fazer o que você quiser. Se você não estiver em Cristo, você não é transformado. Não é religião que transforma a gente, não é. É Cristo. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos fazendo o seguinte, pensa você num terreno
que está pronto para ter uma casa construída. Aí, você chega com um monte de ferramenta, maquita, parafusadeira, furadeira, prego, martelo. Você pega todas essas ferramentas, você joga no terreno assim e volta depois de uma semana. O que vai ter acontecido no terreno? O quê? Nada. Por que não vai acontecer nada? Porque ferramenta é seu construtor, não acontece nada. É exatamente isso que a gente precisa entender. Tem muita gente que até vem nos cultos, é importante você estar no culto. Tem muita gente participando das células, é importante participar da célula. Tem muita gente que até quer servir ministério, é importante servir ministério, mas você pode fazer isso tudo e não está em Cristo. E Jesus está te alertando hoje, dizendo, ei, eu sou a videira verdadeira, você não vai frutificar fora de mim. E aí nós erramos como igreja também, sabe por quê? As pessoas entram por essas portas, a gente mostra para elas a estrutura, olha, nós somos uma igreja de parede preta, tem um telão de LED legal aqui, tem ar-condicionado aqui, tem umas luzes legal, tem até uma fumacinha que sai de vez em quando, uns gostam, outros não. A gente fica mostrando para as pessoas títulos de honrarias que ele possuía. Ele apresenta os cargos, as posições que ele ocupou, as honrarias que ele recebeu. Mas sabe o que ele fala logo em seguida? Ele fala, de que serve isso? Eu considero isso tudo como perda. Sabe por que eu considero como perda? Porque eu posso ter títulos, eu posso ter dinheiro, eu posso ter cargo, eu posso ocupar lugares onde muitos não ocupam. Mas se eu não tiver a Cristo, de nada adianta. Mas o Paulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E isso foi a coisa mais importante da vida dele. E ele fala, por isso eu considero tudo isso que eu fiz como esterco, porque a minha vontade é ganhar Cristo, e é o que eu preciso fazer, é viver nele, porque ele é suficiente para mim. Os cargos, as honrarias, o dinheiro, tudo isso vai passar, mas Cristo permanece pelos séculos dos séculos. Ele é a nossa verdadeira fonte de riqueza. Uma vez, um homem perguntou para o outro assim, vem cá, você tem um desejo de ir para o céu ou para o inferno? Aí o homem falou assim, claro que eu quero ir para o céu, né? Eu sou burro de falar que quero ir para o inferno? Aí ele falou assim, mas vem cá, por que você quer ir para o céu? Aí o homem falou assim, eu quero ir para o céu, porque as ruas do céu são ruas de ouro. As paredes do céu são de pedras preciosas. O mar do céu é um mar de vidro. E os 24 anciãos estão com coroas, jogando suas coroas ao chão. Ou seja, eu vou para o céu porque no céu tem muita riqueza. Aí a pessoa que perguntou falou assim, infelizmente você não vai conseguir ir. Aí a pessoa, por que não? Porque você está tão conectado com as riquezas que esqueceu que a maior riqueza do céu não são as pedras preciosas, não é a rua de ouro, não são as coroas que são jogadas ao chão, mas é o próprio Cristo. E se você não o vê como a coisa mais preciosa do céu, você não está apto para viver no céu. Essa é uma verdade. Se nós não entendermos de uma vez por todas que Cristo é a nossa verdadeira riqueza, nós não estamos aptos para ir para o céu. Para concluir, Samuel Rutherford disse que o céu e Cristo são a mesma coisa. Estar no céu é estar com Cristo. Estar com Cristo é estar no céu. Quando Rutherford estava preso, exilado, ele fez uma oração constrangedora. Sabe o que ele disse? Ele disse, ó meu Senhor Jesus Cristo, se eu pudesse estar no céu sem ti, seria um inferno para mim. Mas se eu estiver no inferno e tiver a ti, será como o céu para mim. Será que você pode dizer isso hoje? Será que a sua vida demonstra isso hoje? Que Cristo para você ele é suficiente? Que as riquezas desse mundo vão passar. As dores também vão passar. Os momentos bons vão passar. Mas Cristo permanece. Cristo é tudo o que nós temos.
Ele é a coisa mais importante, Ele é a pessoa mais importante, Ele é suficiente, Ele é a verdadeira fonte de salvação, de alegria e de riqueza. Que você saia dessa noite ciente, convicto, de que o que você precisa de verdade é Cristo, e as demais coisas, essas vão ser acrescentadas na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar por você.